Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 11 de setembro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e já te convido de imediato, de forma gratuita, você se inscrever aqui no canal Dalton Vieira Investe no YouTube. Basta passar o mouse no canto inferior direito do seu vídeo, em cima de daltonvieira.com, e na sequência clicar em se inscrever. Ou se você estiver assistindo dentro da página daltonvieira.com ou dentro de outro site, a minha videoanálise, basta passar o mouse em cima da videoanálise que vai ter a opção de se inscrever no canal, caso você ainda não tenha feito isto. Também te convido a se inscrever aqui para receber as recomendações de compra e venda no decorrer do pregão, no seu celular, no desktop ou mesmo aí no seu navegador que você estiver acessando. Para isso, basta acessar o card que está aparecendo aqui na tela para você e na sequência clicar e seguir os procedimentos e solicitar um teste aí gratuito de forma durante um determinado período das recomendações do serviço aí. Fique de olho. Nesta videoanálise eu vou falar sobre Ibov, futuros, mini índice, mini dólar, Petro, Vale, BRDT3, Engie 11, SLCE3, SUSB3, USIN 5 e ODPV3. Ibov no pregão de hoje, queda de 2,35%, saindo já aqui do leilão de fechamento, tão próximo aí de estar nessa oscilação mesmo do dia, essa queda forte. O Ibov tinha aqui uma tendência de baixa, anulou a tendência de baixa. Aqui retoma a tendência de baixa, fica com o contexto com essa subida de mais num cenário de indefinição, mas com a queda no pregão de hoje vai reforçando ainda a manutenção da sua tendência de baixa. Eu tenho uma perspectiva grande para baixo? Não tenho essa perspectiva grande para baixo, mas o Ibov vai apontando para ter algo mais para baixo da mínima desse fundo, que foi respeitado em termos de fechamento, 74.274 pontos. O outro nível, 76 pontos, que é a mínima de hoje, 74. O outro nível de suporte seria esse topo aqui anterior. Essa região de topo anterior, na faixa ali dos 72.620 pontos a 72.120 pontos. Então seria o próximo nível de suporte para o índice Bovespa. Mas, como eu já disse, eu não vejo tão claro para mim, logicamente, uma perspectiva tão forte para baixo, mas o fato é que a gente está aqui com a sinalização negativa para o índice Bovespa. Médias alinhadas para baixo, topos descendentes e topos e fundos descendentes, ou seja, está dentro de uma tendência de baixa de curto prazo o índice Bovespa. Futuros. Partindo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, dê um joinha no YouTube, eu desde já agradeço sua valiosa audiência. O índice futuro se recuperando aqui neste momento, a gente tem também, assim como o Ibovespa, veio aqui para baixo para perder essa mínima desse fundo anterior, não perdeu, está na zona de suporte no gráfico diário ali por volta dos 74.945 a 74.840, depois disso tem 74.435. Então são esses os níveis que eu vejo aqui em termos de suporte para o índice futuro pelo gráfico diário. Então bateu nesse nível e está tentando se recuperar. Da mesma forma que eu falei no Ibovespa, eu não tenho uma expectativa de tanta força aqui para baixo, apesar de a gente estar num contexto mais negativo neste momento. No intraday, G60, tendência de baixa. Só que a tendência de baixa está dentro de um movimento agora de subida, de recuperação, que é o que ficaria mais interessante para a ponta compradora, está dentro desse movimento de subida pelo G60 para se atuar na compra de fundo ascendente, principalmente fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, ou seja, ficaria mais para a ponta compradora. Tem desafio imediato o índice na faixa dos 75.200 pontos, depois disso na faixa dos 75.685 pontos, ou seja, 75.565 a 75.685, ou seja, essa região aqui em termos de resistência, e depois aqui o primeiro ponto, 75.200 pontos. Então esses dois níveis aqui que eu enxergo um pouco mais como resistência. Tem até essa mínima desse fundo anterior, um patamar intermediário na faixa dos 75.340. Então seria esse nível aqui em termos de resistência e o outro nível, essa região aqui. Então esses dois níveis, pontos importantes de resistência. Como já tem 3 candles aqui vindo para cima, ainda fica mais com a possibilidade de gerar topo descendente no gráfico de 60 minutos. E isso aqui, essa sinalização de topo no G60 ou no G30, mais dentro dessa faixa de pontos que eu acabei de mencionar, de uma dessas faixas de resistência, isso sinalizaria algo mais interessante para se trabalhar na ponta vendedora de day trade através do gráfico de 10 minutos, através de topo descendente, pivô de baixo, e também podendo usar essas mesmas sinalizações para venda também pelo gráfico de 5 minutos. Então seria esse o cenário mais interessante para o índice em termos de operação de
venda. Para a operação de compra, enquanto mantiver aqui a favor desse movimento de subida, daria prioridade para fundo ascendente que seja um pouco mais afastado da zona de resistência que eu acabei de citar. Se abrir de maneira muito forte para cima, gerando sinalização de fundo acima dessas regiões aí de resistência, ficaria mais interessado ainda na ponta compradora. Agora, abriu aqui para baixo, gerou sinalização para baixo no G60 de topo descendente, fica mais para a ponta vendedora no mini índice. Dólar no pregão de hoje, alta na faixa aí de 1,64% neste momento, pode alterar aí no fechamento do pregão, mas se a gente olhar para o G60, o dólar abriu para cima daquela região, que se voltasse para cima desse patamar, ficaria mais para a ponta compradora. Gerou um movimento de subida, atingiu aqui uma zona de resistência mais relevante, que é 474, 480 a 480 a 4.187 ou 186, enfim, essa região aqui, zona de resistência, e aqui os pontos mais altos, 496 e 4.204. Então são esses os níveis de resistência que eu considero mais importantes para o dólar. Considerando que o dólar está no G60, no gráfico intraday, dentro de uma tendência de alta, que gerou um movimento de correção e abre-se a chance de gerar mais um movimento de subida, sinalizar a abertura aqui para cima ficaria mais para se buscar a operação de compra, fundo ascendente, pivô de alta, no gráfico de 10, no gráfico de 5 minutos. Abriu aqui para baixo, veio aqui para baixo de uma região de 455, 457, 455, abriu para baixo da média aqui, gerou sinalização de topo descendente no gráfico de 10 ou 5 minutos, ou pivô de baixa, ficaria um pouco mais para a ponta vendedora. Mas o interesse maior, por estar dentro de uma tendência de alta, seria mais para operação na ponta compradora. Após essa região de suporte que eu acabei de citar, de 457 e 455, o próximo nível ficaria primeiramente em 435, na realidade é 437,50, 430,5. Depois disso, o próximo nível seria só lá na faixa de gap de alta do pregão de hoje, ou seja, lá na casa dos 402. Então são esses os suportes mais importantes para o dólar. Petro no pregão de hoje, queda acentuada de 3,95%, já saiu aqui do leilão de fechamento, basicamente todos os ativos já saíram do leilão de fechamento. Forte fechamento para baixo, tendência indefinida, retoma a tendência de baixa se perder a mínima aqui desse fundo anterior, na faixa dos 18,23, pelo andar da carruagem vai apontando para isso, porque se a gente olhar para o gráfico 60 minutos, gap desse lado, como se fosse uma ilha de reversão, vem forte para baixo, faz uma correção mais no tempo, se abrir aqui para cima e gerar topo descendente fica mais para venda, mas enfim, gerou pivô de baixa, aumenta-se a chance de perder essa região de suporte na faixa dos R$ 18,23. Abaixo dos R$ 18,23, qual é a próxima região de suporte para Petro? Lá na faixa dos R$ 17,72 a R$ 17,65. Para Petro reverter esse cenário negativo após esse pregão e principalmente trazer um cenário muito mais interessante para planejamento de operação na ponta compradora a favor de uma nova tendência, ela tem que voltar para cima dos 19,54, que a gente já vem comentando aí nas últimas videoanálises. Na Vale 3, pregão de hoje, queda de 1,18%, o ativo acionou a nossa saída. Se perdesse a mínima do pregão de ontem, conforme comentado na videoanálise, seria mais para o encerramento da posição. Então, até comentado isso dentro do canal DV Invest no pregão de hoje, abriu aqui para baixo, depois da abertura, a saída dessa posição foi logo na sequência, a saída da posição comprada na Vale 3 com stop parcial, que o stop inicial era aqui nesse nível. Enfim, foi uma operação que trouxe uma perda de 1,75% na operação, e essa perda ela representou uma redução de 0,35% do capital total, visto que nós alocamos 20% do capital total nessa operação da Vale 3. Essa queda da Vale 3 ela desconfigurou a possibilidade de compra para mim em relação à operação de compra de swing trade, ou seja, pelo gráfico diário ou até mesmo pelo gráfico 60 minutos. Neste ativo, dentro do que aconteceu, eu ficaria até mais interessado em trabalhar na ponta vendedora ali através de topo descendente abaixo da média ali no gráfico de 60 minutos, seria um pouco mais interessante no ativo. BRDT3, recomendação de compra no pregão de hoje, quando abriu o ativo aqui para baixo lá na faixa dos 20,10, veio mais para baixo, fez mínimo em 19,81 e quando começou a se recuperar para cima dos R$ 20, eu recomendei uma compra no ativo, essa compra foi executada, passando aqui os dados dessa entrada da BRDT3, 20,04 recomendação de compra, ou seja, dentro do que eu tinha comentado ontem,
na última videoanálise falando sobre a questão de buscar uma melhor relação risco-ganho. Como o ativo abriu lá embaixo e ele, para mim, essa abertura lá embaixo não descaracterizou o sinal de alta do pregão de ontem, não descaracterizou esse sinal de alta e gerou uma recuperação na faixa dos R$20, optei por entrar comprando com a melhor relação risco-ganho, ou seja, com um objetivo que não ultrapasse muito a zona de resistência ali anterior. Então temos aqui o stop em 19,42, que é abaixo da mínima do pregão anterior. A mínima do pregão de hoje já é um ponto de referência, junto com o topo anterior, para a continuidade dessa operação. E o objetivo essa operação tem um risco, que é o tamanho do stop de 3,09% e um objetivo lá na faixa dos R$ 20,66, alocando 12% do capital total nessa operação. Outro ativo que chama atenção para a operação na ponta compradora, Engie 11, veio aqui com um movimento forte para cima, rompeu topos anteriores, vai fazendo um processo de correção, possibilidade de entrada através ali de uma sinalização de fundo ascendente, em cima ali das médias, e em cima aqui dessa região que tinha dado uma pequena parada, voltou aqui para testar essa região, e o outro ponto de entrada seria através de um pivô de alta, também outra alternativa de entrada. Então, ativo que fica aqui no meu radar para avaliar a entrada a partir do próximo pregão. SLCE3 também vai fazendo uma correção mais no tempo, dependendo da sinalização para cima ali no gráfico de 60 ou no gráfico diário, seja principalmente através do fechamento aqui acima de todas essas máximas, seria a possibilidade de arriscar uma compra na SLCE3 de swing trade nos próximos pregões. Ativo mantém a sua tendência de alta de curto prazo, assim como a Engie 11. SUSB3 vindo no processo de correção, queda de 1,49% nesse momento, ou seja, nesse momento não, no pregão de hoje, queda de 1,49%. Suporte para esse movimento de correção, primeiramente nesse topo anterior, depois no início do gap até o fechamento do gap total lá no preço de fechamento anterior, ou seja, fechou aqui e abriu lá em cima. Então quais são esses níveis de suporte? Na faixa dos 51, arredondando aqui, juntando aqui toda essa região, seria na faixa dos R$ 51,43 a 50,89, primeira zona de suporte, depois disso em R$ 50,39 e abaixo o número redondo, R$ 50,00. Enfim, entrou nessa região aqui, vai passar a me interessar mais para planejar a operação de compra. Não significa dizer que vai acontecer, mas pode ocorrer aí nos próximos pregões a entrada em SUSB3. Usiminas, que a gente tinha comentado na última videoanálise, olha a queda da Usiminas, 5,97%, o ativo estava mais para a ponta vendedora, infelizmente para mim, abriu com gap de baixa, ou seja, tornou o stop muito mais longo e eu optei por não entrar nesse gap de baixa na ação, mas terminou que o ativo andou bastante, gerando um mega pivô de baixa, perdendo esse fundo, esse aqui e esse outro aqui, ou seja, ativo forte, numa tendência de baixa forte, qualquer sinalização de força por parte dos compradores, o preço tem que voltar para cima desse gap de baixa, tem que voltar para cima aqui da região dos R$ 7,87. Enquanto isso não acontecer, o ativo continua forte para baixo, perdeu inclusive outro fundo, foram 4 fundos perdidos num único candle, então sinalização muito negativa, que aumenta a chance da ação buscar uma outra zona de suporte, na faixa ali primeiramente de 7,23, depois girando ali na casa de R$ 7,11 até a mínima em 7,02, podemos até arredondar para os R$ 7,00, número redondo em cima aí da Usiminas. CSNA3 também fez algo parecido assim, gerou uma saída para baixo de uma região de suporte, nada tão relevante como aconteceu aqui na Usiminas. ODPV3 gerou sinal ali de baixa, primeiro tinha gerado, está totalmente indefinido o ativo, mas gerou aqui, primeiro observa esse candle, um candle forte para cima, volta forte para baixo. Aí de novo aqui, uma nova tentativa de subida, bate ali na zona de resistência, toda essa zona de resistência e volta para baixo, está na zona de suporte. Mas é uma sinalização mais condizente que pode trazer o papel para um movimento maior de baixo. É um dos ativos que pode trazer a possibilidade de trabalhar na ponta vendedora aí de swing trade a partir do próximo pregão. Então é isso, amigos, muitíssimo obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.